Estamos ao vivo aqui diretamente do Osana Brasil e eu tenho uma honra muito grande, alguns minutinhos aqui logo após a pregação, de receber o Padre José Augusto. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Evelyn. A Evelyn, eu tive uma experiência com ela. Eu já tinha visto a Evelyn aqui nos territórios da Canção Nova, porque a Obra de Maria tem um Sim. trabalho aqui. Mas eu nunca tive assim, uma oportunidade assim, de estar com a Evelyn. E a primeira oportunidade que nós tivemos, eu e Vanúzia, foi na peregrinação que nós fizemos agora no mês de novembro, onde nós fomos para Itália, Polônia Medjugorje. e Medjugorje. E ela ama Medjugorje. Padre, é uma graça. Estava aqui nos bastidores contando para o Padre a graça que foi essa peregrinação. Obviamente eu já fiz outras peregrinações, mas a experiência realmente de escutar, que eu posso dizer, contar um segredo ao vivo? Nem estava combinado, não. Mas eu admirava muito já o senhor, mas eu fui morrendo de medo para a peregrinação. Eu disse, ai meu Deus, eu vou com o Padre José Augusto. Acabar comigo. E eu vivi uma experiência tão forte, Padre. Eu não entendi qual era a dinâmica que Deus estava fazendo, na verdade, na peregrinação. Porque o senhor tem esse dom da catequese, e no ônibus o senhor foi falando, e tinha hora até que eu queria dormir, eu disse, mas eu não consigo dormir com barulho, com essa formação que está acontecendo. Eu fui vendo acontecer isso na vida dos peregrinos também. E quando eu cheguei em Medjugorje, eu perguntei para Nossa Senhora, por que a senhora me trouxe aqui de novo? Porque Nossa Senhora sempre é quem leva os peregrinos lá. E eu dizia assim, por que a senhora me trouxe aqui de novo? E é interessante, porque a catequese do Senhor me levou em Medjugorje a viver uma experiência de perdão profunda. Nossa. A catequese. É exatamente isso que o senhor estava falando agora no Osana, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre estar pronto, sobre o salvar almas. Eu não fui percebendo o que Deus estava preparando no meu coração. Então, quando eu cheguei em Medjugorje, que eu perguntei para Nossa Senhora, por que a senhora me trouxe aqui novamente? Nossa Senhora disse, para você perdoar. Porque a sua salvação, a liberação do perdão, é mais importante do que tudo. E aí, eu lembro que ali eu vivi uma experiência racional, vamos dizer assim, nada emocional, Sim. Era com a razão mesmo. Eu disse, meu Deus, Nossa Senhora me trouxe aqui exatamente por isso. E por isso que eu disse para o Senhor que, para mim, era uma experiência muito forte, porque eu escutei o Senhor na peregrinação. Isso foi, assim, de uma profundidade muito grande, né? Porque eu vivi a experiência, não somente com aquilo que o Senhor estava falando, mas eu experimentei e me decidi viver aquilo. E aí depois eu continuei escutando as suas pregações, as suas homilias diárias. Para mim foi uma continuação da peregrinação. Eu acredito que até algum peregrino que já viajou com o padre, ou até mesmo que estava viajando conosco, vive essa experiência também. E aí, fiz questão de vir mais cedo hoje para escutar o senhor. E é muito interessante, padre. Não sei se alguém já disse isso para o senhor, mas para quem ele escuta todos os dias, escutar essa pregação é como dizer assim, eu já sei. Já sei onde é que vai dar. Eu já sei. E é uma experiência, não é isso mesmo. Revigora o nosso desejo de salvar almas, o nosso desejo de estar pronto. É uma coisa que eu tenho sempre falado, e que eu tenho aprendido com o Senhor. Se eu não ver a segunda vinda de Nosso Senhor, eu posso ir. Ao encontro dele. Então eu preciso estar pronta. Eu não posso viver o meu dia de qualquer forma. Eu tenho que viver cada dia como se fosse o único que eu tenho. Por isso eu preciso estar preparado o tempo todo. Mas é importante uma coisa que você falou aí, que esse ato de perdoar não foi algo de emoção. E realmente o perdão não se dá pela emoção. Porque quando se dá pela emoção, quando a emoção acabar, tudo volta de novo. Então, é como você disse, foi de forma racional. Se usa a inteligência. E na inteligência nós encontramos esse Deus que nos diz
que nós devemos perdoar. Quantas vezes Pedro disse? 70 vezes, 7 vezes? Não, aí Jesus fala, não 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente você deve perdoar. Então, olha bem, aí eu vou usar a inteligência. O meu Senhor, que eu sigo, ele disse que eu devo perdoar quantas vezes a pessoa fizer algo para com a minha pessoa e ela vier arrependida. Eu não posso usar as minhas emoções e dizer assim, já cansei. Mas é infinitamente. Então aí eu dou o perdão, porque Jesus disse que é para eu dar o perdão. Porque imagina, uma pessoa ela faz o mal para mim e ela está numa condição errada, não muito boa diante de Deus, e eu ainda tenho que chegar e perdoá-la. E se eu não perdoar, eu fico numa condição pior do que aquela pessoa. Então, por isso que eu não posso usar. Então, aí os sentimentos, eles ficam, por exemplo, de eu ficar pensando no que aquela pessoa fez para comigo, de olhar para ela e depois eu dizer, ela fez aquilo, eu não vou dar o perdão. Isso são os sentimentos que ficam. Mas a inteligência Deus já falou na minha razão. Dê o perdão, aí eu dou. É um ato de vontade. Sim. Esses sentimentos que vêm, eu preciso agora trabalhar. Como? Se eu encontro a pessoa e dá vontade de dar um murro, eu vou dar um beijo. Se me dá vontade de repelir a pessoa, eu trago ela e abraço. E aí o processo de perdão, ele vai acontecendo na prática também. Existem pessoas que no sentimento ela não vai perdoar, ela vai perdoar na inteligência, naquilo que Jesus falou, porque Jesus falou. E ela vai lutar a vida toda contra esses sentimentos ruins que vão ficar. Ela poderá morrer assim? Poderá, mas ela vai se salvar porque ela lutou contra o mal. Porque a tentação fez de tudo para que ela contrariasse a vontade de Deus e ela não contrariou. E é muito interessante o senhor falar isso, porque eu lembro que durante a peregrinação o senhor disse tem pessoas que a gente não tem como mais verbalizar o perdão, mas isso precisa acontecer dentro do nosso coração, dentro de nós. Padre, e falando de Osana Brasil, depois de muitos anos, o senhor volta a pregar no Osana Brasil. E qual é essa experiência de... Obviamente o senhor já pregou em outros encontros durante esse ano, mas o Osana é especial para a Canção Nova, celebrar as vitórias de Deus nas nossas vidas. E para o senhor, como foi voltar a pregar no Osana Brasil? Toda vez que eu vou fazer uma pregação, que eu vou para um retiro, quer seja para poucas pessoas ou para muitas pessoas, porque para mim eu não fico muito assim voltado para o número de pessoas, né? Mas quando eu vou, sempre um frio na barriga. Eu fico com medo. Eu passei praticamente essa semana toda me perguntando, meu Deus, como é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, aquela insegurança. Acordei hoje 3 horas da manhã, fui rezar, celebrei a missa depois, rezei a liturgia das horas, fiz adoração, li as passagens que eram necessárias para ser falada hoje, mas sempre com aquela insegurança, aquele medo. O que é que eu vou falar? O medo de falar alguma besteira. E aí, quando as pessoas que eu vou chegando, né? Um me chama para isso, outro me chama para aquilo. Aí eu falo agora não, porque eu estou voltado para aquele momento. Então, quando eu cheguei lá, sempre quando eu chego, é um calafrio. Depois que as coisas vão acontecendo, aí eu já vou ficando de forma natural. Voltar a pregar no Osana Brasil, ou nos acampamentos da Canção Nova, para mim, é motivo de alegria, primeiro porque eu sou da comunidade Canção Nova.
Não que eu precise de um Hosana Brasil, Sim. não que eu precise da TV para pregar, porque, como você falou, sempre Sim. preguei. Mas é necessário também que, se é algo nosso, então eu preciso estar lá também. Eu preciso estar dando aquela contribuição, tanto para aquelas pessoas que estão vindo, como aquelas que estarão nos acompanhando. Hoje, quer seja pelo YouTube, quer Uhum. seja pelo Instagram, quer seja pelas mídias sociais e pela televisão. Então, para mim, foi um motivo de muita alegria. Que bom. O senhor disse na pregação que o seu Hosana esse ano era a celebração de um casamento. Na peregrinação também existia um casal que estava de lua de mel, Ah, foi, né? foi, é verdade. Então não foram só duas almas, É, foram mais almas. verdade. Tinha outro casal lá que estava diante, né, da peregrinação, também se decidiram a buscar a anulação do casamento, enfim, Sim. todas essas coisas. Então, o seu ministério, ele é muito fecundo há muitos anos. E pensando nisso, eu lembro até que durante a peregrinação, uma peregrina disse para o senhor, eu acho que eu estou aqui diante de um santo. E o senhor ficou sério, silêncio. Padre, depois de tanto tempo assim de ministério, ver tantos frutos que Deus gerou também, né, no seu ministério. Que momento o seu ministério se encontra hoje? Qual o momento Eu, interior que eu ele se encontra percebo que eu hoje? estou num tempo de maturidade, né? Depois de tantos anos pregando, chega-se à maturidade, porque aquele que é chamado à evangelização, aquele que está numa comunidade, numa congregação religiosa, no sacerdócio ou em qualquer tipo de meio para evangelização, a gente passa por fases. Primeiro aquela fase, né? Vamos salvar o mundo. Então, até se for para morrer, eu morro pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda é uma coisa muito fantasiosa, embora Deus faça na vida daquela pessoa. Mas eu vejo que o ministério, a fecundidade, ela se dá quando nós vamos nos configurando a nosso Senhor Jesus Cristo. E configurar-se a Jesus Cristo não é no momento da multiplicação dos pães que todo mundo quer fazer dele um profeta. Não é no momento que ele cura o cego Bartimeu. E nem no momento que ele cura aquele paralítico, né, que foi colocado por cima do telhado, e Jesus disse para ele, os teus pecados estão perdoados, e depois Jesus acabou curando ele para provar para os fariseus que ele era Deus, porque os fariseus questionaram, quem é ele para perdoar pecados se ele não é Deus? Aí Jesus mostrou. Mas é no momento em que nós nos configuramos a Cristo, é na cruz, é no sofrimento, é na dor. É ali que nós vemos a fecundidade do Evangelho, não somente na minha pessoa, mas na vida dos outros. Porque ali Jesus está mostrando para nós, porque ele mesmo falou isso, que aqueles que o seguissem teriam que passar pela cruz, teria que ser desprezado, teria que ser colocado de lado e assim por diante. Então, sem essa configuração a Cristo, nós ficamos ainda muito na fantasia. E aí, configurado a Cristo, nós vemos que nós não estamos em busca de aplausos, nós não estamos em busca de fama, nós só temos o desejo mesmo de levar o Evangelho ao coração das pessoas. E o aplauso que nós vamos buscar não é o das pessoas, mas é o de Deus. E Deus só vai dar esse aplauso no dia que nós estivermos lá com Ele. Então, a fase que eu estou é nesta fase de entender que eu preciso ser crucificado como Cristo foi. Amém. Depois dessa, minha gente. Mas é isso mesmo, Padre. É exatamente isso que aqueles que escutam o Senhor
buscam, ou pelo menos têm tentado buscar também, é sair de uma experiência de caminhada de emoção. Eu sempre tenho falado isso, os meninos que estão aqui sabem disso, que eu tenho entendido cada vez mais que a grande vitória da nossa vida é renunciar a nós mesmos. É o processo de mortificação. Então, depois que eu comecei a escutar o Senhor depois da peregrinação, agora eu estou num processo assim, quanto menos eu quero fazer algo, eu faço para mortificar a minha carne. Ou seja, é a palavra em ação, né? Então, É porque quem deve aparecer é Jesus Cristo. Então, Jesus, de uma certa forma, né, entre aspas, ele nos humilha para que ele apareça. Eu estava até lembrando aqui, enquanto você estava falando, que tinha uma mulher muito simples. Ela costumava a participar da missa de um padre aí muito famoso. Todo mundo batia palmas, aquele padre. Mas um padre muito bom, viu? Muito bom mesmo. E um dia, essa mulher simples, ela falou o seguinte para o padre: Padre, tem um momento na missa, quando o senhor celebra, que é aquele momento que eu gosto mais. Aí o padre já ficou assim, né? Porque é ele que faz a celebração, né? Uhum. Aí ela disse assim: é naquele momento em que o Senhor consagra o pão e o vinho e o Senhor se ajoelha. Quando o Senhor se ajoelha, aí fica só Jesus em cima do altar. É o momento que eu gosto mais, Padre. Então, é nesse momento em que a evangelização ela precisa acontecer. É quando Jesus aparece, como eu estava falando aqui da samaritana, né? Sim. É o Cristo, seu Cristo. Então agora ela encontrou o Cristo. Ela já não precisa mais daquela água que ela estava pensando que era aquela água que ia saciar a sede dela. E ela tinha uma sede maior, que era do próprio Deus. E quando Deus estava do lado dela, aí sim ela entendeu tudo. Então é Cristo, é Jesus que tem que aparecer cada vez mais. Amém, amém. E, gente, eu queria era ficar aqui, assim, o resto do dia. É coisa assim, eu tô aqui conversando com o meu pároco. Meu pároco diário, de homilia diária. Se você não assiste, você que está no continente africano, que está assistindo também toda essa transmissão do Osana Brasil, quiser assistir, bota lá Padre José Augusto Oficial e todos os dias tem lá a reflexão do Evangelho com o Padre. Padre, muito obrigado. Passou rápido, tá vendo? Foi rapidinho. Mas eu acho que demorou, viu? Não, demorou não. Passou rápido então, demais. Eu quero mandar, primeiramente, o meu abraço aos nossos irmãos lá do continente africano. Eu nunca tive a oportunidade de ir na África. De vez em quando eu encontro lá o pessoal de como é? Angola. Os angolanos, né? Padre, vem aqui, aquela coisa toda. Mas quero mandar primeiro uma benção, um abraço para vocês e dizer para vocês: não desistam de Jesus. Olhem sempre para Jesus. Se apoiem sempre na Virgem Maria. Procurem força. Nossa Senhora é a nossa mãe. Lá na cidade de Quiberro, não tem Quiberro? Lá na África, tem uma aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para algumas estudantes lá. E essas aparições de Nossa Senhora é sempre uma recomendação, é sempre um chamado: sejam do meu filho, sejam do meu filho, sejam do meu filho. Então, sejam de Jesus. Não deixem de participar da Santa Missa. E olha que as missas na África são assim maravilhosas, né? Pelo menos dá para perceber como vocês celebram bem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixem de procurar a confissão. Vivam essa santidade que é tão necessária, porque você é amado e muito amado por Deus.
E nosso Senhor não quer te perder. Se você já se encontrou com Jesus, não se deixe levar para viver um regresso sempre para frente, sempre para frente. Feliz é aquele que na lei de Deus vai progredindo, então vão progredindo. E que esse canal, né, o Anuncia-me, Anuncia-me. possa continuar levando Jesus para o coração de vocês. E nós vamos nos unindo. E um dia, com a graça de Deus, nos encontraremos no céu, com a graça dele e da Virgem Maria. A graça de Deus. É. Obrigado, Padre, mais uma Agora vez. deixa eu dar a bênção, né? Com certeza, por favor, nos dê a bênção e a gente volta com o acampamento Osana Brasil 2024. E que desça sobre cada um de vocês, sobre os seus familiares, sobre aqueles que estão precisando da presença de Deus, de uma cura, assim, de uma libertação, e aqueles que estão precisando se encontrar com o Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Brasil e viva a África. Amém. Viva! Voltamos com Osana Brasil.